Olá, bem-vindo ao PS do Inconsciente. Nós vamos iniciar através desse vídeo uma sessão de 4 postagens a respeito dos temperamentos. E hoje nós vamos iniciar falando do temperamento colérico. Você já sabe qual é o seu temperamento? Veja se você se identifica do temperamento que nós vamos apresentar nessa primeira sessão. Bem, o temperamento colérico, ele é conhecido também o temperamento do tubarão. Pois é. Bem, as características deste temperamento se apresenta como sendo um temperamento executor, né? Aquele caracterizado por pessoas que atuam em busca de resultados, né? São pessoas que têm o senso de emergência, impulsividade, praticidade, foco no futuro, comprometimento com objetivos, né? E normalmente essas pessoas se dão muito bem em áreas profissionais ou pelo menos ditas como as áreas mais adequadas, né, para esse perfil, para atletas, como atletas individuais, como médicos militares, vendedores, cargos de chefia. E o perfil físico dos coléricos normalmente é um perfil do tipo entroncado, sabe aquele troncudinho? Olhos de fogo, né? Vivos, um andar firme, um andar que apoia o calcanhar no chão, né? E isso é muito bem observado quando essa pessoa pisa na areia, né? Então ela deixa suas marcas do calcanhar na areia, né? Então é muito fácil identificar um colérico na praia, né? Ele vai caminhando e deixando as suas marcas dos seus calcanhares. Bem, o temperamento de um colérico, ele é focado então em resultados, né? E ele traz aquela imagem de herói, sabe, do tipo MacGyver, né? Que soluciona as questões mais difíceis, dá um jeito para tudo. Pois é aquele perfil do realizador. E os pontos fortes, observe quais são os pontos fortes de um perfil colérico, né? Eles encaram bem o desafio e pressão. São pessoas que não passam apertado, né, diante de desafios e de pressão. São bons líderes, fazem acontecer, né? Possuem um senso de justiça muito forte. Eles acolhem quem tem necessidade de maneira muito fácil, muito tranquila. Se você pede para ele te contar, por exemplo, o que aconteceu no final de semana dele, com o que ele esteve envolvido, ele nunca vai dizer para você, eu fui, eu vi, né? Eu estive. Ele sempre vai dizer, eu fiz. Porque realmente o perfil do colérico é de fazer acontecer. Então, certamente ele vai contar para você a história de um problema que ele resolveu, de um desafio, não é, que ele venceu. Esse é o perfil, então, do colérico, né? Ele se coloca à frente, sempre. E os outros ficam em segundo plano. Ele está em primeiro lugar, ele é o que tem importância em qualquer situação, né, da qual ele estiver envolvido. Mais um ponto forte, né? Mais uma sequência de pontos fortes para você identificar aí uma pessoa que tem o perfil colérico, né? Ele é dominador, ativo, né? Impulsivo e inquieto, né? Direto, prático, objetivo, né? Não tem lenga-lenga com o colérico, né? É pontual, ele é perseverante, energético, planejador, entusiasmado, muito ambicioso, forte autoestima. É isso aí. Tem um raciocínio rápido, reações instantâneas e são combativos. Sabe alguns exemplos de pessoas assim, dos famosos que têm um perfil colérico? Por exemplo, o Ratinho, o Faustão, Donald Trump, né? O Bolsonaro, são pessoas que têm esse perfil de uma personalidade colérica.
Bem, agora eles também têm pontos fracos. Vamos lá, vamos identificar esses pontos fracos. Talvez seja você aí o colérico, ou talvez seja com quem você se relaciona, com quem você é casado, ou talvez filhos, ou talvez os pais. Observe quais são os pontos fracos. E daqui a pouco nós vamos falar como lidar com estas questões, né? Bem, eles não gostam de ser confrontados, né? Eles são explosivos. São capazes de ter uma grande discussão com você aos berros, de uma forma que insulta, né? E depois, no momento seguinte, reagem como se nada tivesse acontecido. Eles tratam a situação como se não tivessem sido, como se não fossem. Pois é. São pessoas que não se acham grosseiras, eles se acham objetivos, se acham práticos. Muito bem. São pessoas que privilegiam por resultados. Eles colocam as pessoas no segundo plano. Em primeiro lugar, o que importa é dar certo. Em primeiro lugar, o que importa são os resultados, né? Então, por exemplo, são aqueles casos de pessoas que saem da empresa porque não se dão bem com os chefes, né? Bom, o lado masculino de uma mulher colérica vai ter sérios problemas e conflitos no casamento, porque ela vai bater de frente com o marido, né? Então, o seu lado masculino bate de frente com seus maridos, né? São mulheres difíceis de se relacionar. Será que você é essa mulher colérica? Pois é. Agora, como que nós fazemos para lidar com pessoas coléricas? Vamos ver? Uma vez que nós não podemos mudar o outro, o que nós fazemos? Nós devemos buscar em nós as mudanças, não é isso? Muito bem. Primeiro, olhe nos olhos da pessoa colérica. Senão, ele pode sentir fraqueza em você. Olhe nos olhos do colérico para falar, olhe nos olhos do colérico para pôr o seu ponto de vista, colocar a sua intenção, discutir a sua opinião, né? Coloque os seus pontos de vista calmamente, com firmeza, mostrando que você sabe o que você quer. Fale num tom um pouco mais baixo que o dele, porque senão ele vai subir o tom e logo vocês estarão gritando, porque este é o perfil do colérico. Como o próprio nome diz, traz uma cólera, né? Então, estejam mantendo sempre a tolerância, o controle, a paciência quando estiverem discutindo questões com o colérico. Falem num tom baixo, mais baixo que o dele. Outra coisa importante, não confronte. Pois é, ele é sensível, apesar de tudo. Apesar de tudo, o colérico é sentimental. Não o faça esperar. Outra dica, ele é impaciente. Ele não tolera aguardar, não tolera esperar, não tolera ser deixado para um pouco mais tarde, né? Então, não faça-o esperar. Os coléricos, eles são movidos de desafios e isso é algo muito interessante. Portanto, se você quiser motivar um colérico a fazer alguma coisa em que normalmente ele não seria motivado a fazer, basta desafiá-lo. É isso aí, desafio. E uma coisa muito interessante é que os coléricos têm grande dificuldade com datas, principalmente datas no relacionamento, né? Datas de casamento, datas de aniversário. Então, como fazer um colérico lembrar da data de casamento, da data de aniversário de casamento, né? Desafio para que ele lembre das datas importantes para você. Coloque sempre um desafio, do tipo, eu aposto que você não consegue. Pois é, eles adoram desafios e detestam perder diante de desafios. Então eu tenho uma historinha, um exemplo para vocês entenderem isso na prática. Depois de 2 horas de conversa, uma certa pessoa
se comunicando com o colérico, mostrava-se resistente e completamente avesso que mostrava-se, né, no caso o colérico, avesso a assumir qualquer responsabilidade. Então, a pessoa que estava ali naquela conversa com ele, olha bem nos olhos dele e calmamente lhe diz: sabe qual que é o verdadeiro problema seu? E ele responde: não. O problema é que você não é capaz de mudar. Você não consegue, você não dá conta. Veja, observe, isso é um desafio para ele. E esses comportamentos aqui descritos, você sabe que não pode tê-los. Você não pode controlar, você não pode lembrar, você não pode isso, você não pode aquilo. E essa era a pauta da conversa. Porque não se trata de pessoas serem ingratas ou sensíveis demais. Trata-se da sua falta de capacidade de mudar o seu estilo. Veja, então, o diálogo pega no ponto fraco. Você não consegue, você não pode, trata-se de você não ter a capacidade, né? Então, o que acontece? O colérico faz silêncio, pensa, e então ele bate a mão na mesa, que é típico do comportamento de um colérico, e diz: se eu quiser, eu sou capaz? Sim. Se eu quiser, eu faço, né? E então, o que você observa, né? Todos os traços do colérico nessa postura. E ele pergunta: por que você acha que eu não consigo, que eu não sou capaz? Eu sou capaz, né? E a conversa prossegue mais ou menos neste estilo. E quando se menos espera, o colérico cumpre ali aquele desafio. É mais ou menos isso. Pois é, gente. Você é colérico? Ou você lida com alguém colérico? Tá aqui as dicas. Como fazer para lidar com uma pessoa que é colérico. E se você é colérico, o que dá para dar manutenção, hein, nesse seu comportamento, nessa personalidade? Tá cheio de qualidades maravilhosas, mas tem coisas que dá para dar um jeitinho de mudar, não é verdade? Fica a dica, pessoal. É isso aí, né? Não existe o temperamento melhor. Todos os temperamentos têm as suas qualidades e tem também seus pontos de melhoria. Fica a dica, pessoal. Vamos lá, mudando o que for possível. No próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos trazer o comportamento oposto, completamente oposto ao colérico, que é o temperamento do fleumático. Conhece alguém assim? Em casa eu vou dizer que eu tenho um de cada temperamento. Difícil, né? Pois é, pessoal, até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.